aí, galera, amanhã começam a valer os decretos do Lula para a censura nas redes sociais, tá? Então, se amanhã não tiver vídeos meus, vocês já sabem que derrubaram o meu canal, tá? Eu vou continuar fazendo vídeos na minha plataforma, no visãolibertaria.com, tá? E talvez em outras redes sociais por aí, se isso acontecer. Não sei, acho que não vai acontecer nada não, tá? Pelo menos não num primeiro momento. À medida que for chegando perto da eleição, eu não sei não, tá? Mas no primeiro momento não deve ter problema, né? Lembra, o Lula assinou decreto que altera leis para responsabilizar plataformas digitais e permite responsabilizar Big Techs. Lembra que ele fez esse decreto? Esse decreto é ilegal. Por quê? Porque não tem lei aprovada pelo Congresso para esses decretos. Foram decretos feitos com base em decisão do STF. Só que decisão do STF não é lei. Pela Constituição brasileira, teria que ter uma lei aprovada pelo Congresso. Então isso aqui, em tese, não vale nada. Mas vocês sabem que o STF vai exigir o cumprimento desses decretos do Lula. Então a gente está no mato sem cachorro, né? Vamos ver o que vai acontecer aí nos próximos dias em termos de censura nas redes sociais. Pode ser que seja uma coisa bastante séria. É verdade também que a oposição está tentando derrubar esse negócio, tá? Estão tentando derrubar isso depois do recesso. O recesso acaba em agosto, eles querem derrubar esse negócio, esses decretos do Lula. Vamos ver o que vai acontecer então. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapsu. Eu estou gravando esse vídeo no dia 19 de julho de 2026, às 10 horas da noite, e essa notícia foi sugerida por caminhoneiro marítimo cubano em fuga, o poeta e várias outras pessoas. Obrigado aí o pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, lembrando o contexto dessa história, qual que é o problema com isso daqui, né? As redes sociais mudaram a forma como a sociedade troca informações, se tornou uma coisa muito mais distribuída, muito mais descentralizada. Antigamente você dependia muito mais de grandes redes de televisão, de jornais e coisa e tal, para ter as informações diárias. Hoje em dia você tem uma série de meios de ter informação, inclusive o meu canal, inclusive vários outros canais aqui no YouTube e outros canais em outros lugares também. Enfim, você tem milhares de maneiras de ter notícias, ter acesso às notícias. Isso é uma coisa muito positiva por dois motivos. Primeiro, porque você tendo as notícias de vários lados, você tem mais informações sobre as notícias, né? Geralmente, os jornais gostam de esconder daquele dado que atrapalha a esquerda, esconder aquela coisa que prejudica o Lula. E quando você tem informação de um monte de conjuntos de dados, acaba aparecendo o lado que não é tão bom assim para o Lula das notícias, né? Além disso, você tem a questão da opinião, né? É inegável que quando você dá uma notícia... Veja, a gente não está falando de fake news, tá? Fato é fato. O fato aconteceu ou não aconteceu. O Lula assinou o decreto? Isso é um fato. O Lula assinou o decreto tá lá. O pessoal da Globo acha super justo, não lindo, os maravilhosos decretos do Lula para censura na rede social e não sei o que lá. Eu acho um lixo, isso é ilegal, inconstitucional. Esse é outro ponto de vista. O fato é fato, não é fake news. Agora, opiniões sobre o fato existem diversas. A Rede Globo amou os decretos. Ai, que lindo decretinho do Lula. Né? E, inclusive, muita gente que trabalha com mídia social, que trabalha na internet, né, e também gosta desse tipo de coisa porque acha que esses decretos aqui vão prejudicar os canais da direita. Não, que é fake news, ele tem que acabar com as fake news da direita. E aí eles não percebem que acaba fudendo com eles também, né? A esquerda também se ferra nessa brincadeira, né? Um dos problemas da crise do ICL, lá do Instituto Chupa Lula, foi justamente que o Lula aprovou nesses decretos aqui a proibição de conteúdo político impulsionado, né? Que era justamente o que eles faziam, eles impulsionavam os cursos deles lá nas redes sociais. Isso ficou mais caro, ficou mais complicado, porque agora o YouTube é responsável pelas publicações, então ele tem que analisar cada publicação que vai ser feita, a coisa fica mais cara. Ou seja, eles achavam que eu prejudicar a direita, e a mim não afetou em nada, esse ponto específico que afetou o ICL, tá? Mas a esquerda se ferrou nessa história. Ou seja, isso é o risco que eu falo, né? A esquerda estava perdendo espaço por conta disso. Aqui, olha só essa notícia aqui do Lauro Jardim, que eu já falei sobre ela em outros vídeos, tá? Eleitores de Lula se informam mais por rádio e TV, os de Flávio pelas redes sociais. Isso é um fenômeno que todo mundo está sabendo, tá? E qual que é o problema da esquerda? A esquerda percebe que está morrendo, por quê? Porque o rádio e a televisão estão diminuindo de importância, as redes sociais só estão aumentando de importância. Não vai acabar a rádio, não vai acabar a televisão, sempre vai ter. Mas a importância relativa está diminuindo e as redes sociais estão crescendo cada vez mais.
Então, esse é o temor da esquerda, né? E eu falei para vocês, isso levou a um crescimento da direita no mundo inteiro. E aí, a esquerda ficou desesperada com esse crescimento da direita. Não, a gente tem que dar um jeito de resolver esse problema. Vamos botar o Lula de volta no poder, que aí acaba com o bolsonarismo, acaba com a direita, e a gente regulamenta as redes sociais, que aí vai resolver esse problema, né? Esse foi o objetivo que eles fizeram lá em 2022, de botar o Lula no poder a qualquer custo, botar o dedão na balança lá, tirar o cara da cadeia, tirar o criminoso da cadeia, porque ele era o único que tinha voto para ganhar do Bolsonaro, e mesmo assim não tinha, tiveram que botar o dedão na balança lá para favorecer o Lula na eleição. Enfim, mas isso aí é passado, né? Só que eles acharam, uma das coisas muito importantes que o Lula queria fazer era regulamentar a internet, fazer o tal do projeto das fake news. Não, que tem. Se a gente proibir as fake news, a direita acaba, aí não tem mais direita. Isso eles estão se iludindo, né? Porque o problema não é as fake news. Fake news, meu amigo, existe, é ruim, tá? Eu não gosto de fake news. Fake news é errado, não é uma coisa ruim, é uma coisa ruim. Só que fake news é ruído de comunicação, tem para os dois lados. Tem da esquerda, tem da direita, tem tudo quanto é. Sempre tem fake news no final das contas, né? Até da mídia tradicional, tá? Se você acha que a mídia tradicional não faz fake news, não faz. De novo, opinião é uma coisa. Opinião, a mídia tem o direito de ter a opinião dela. Não estou criticando isso, não. Eu critico a hipocrisia deles dizerem que são isentos e terem uma opinião. Não deveriam. Você pode ter uma opinião, mas você assuma que você tem uma opinião. Assuma que você é lulista doente. O pessoal da Rede Globo veste a camisa do Lula. Sou Lula mesmo e daí? Foda-se. Não tem parcialidade nenhuma aqui. É só pra torcer pro Lula mesmo. Queremos fuder o Brasil pra gente ganhar mais dinheiro em cima de otário. Né? Pelo menos assumam a posição de você. Né? Eu aqui assumo. Eu não tô escondendo ninguém. Meu canal se chama ANCAP Sul. É de anarcocapitalista. E meu ponto de vista aqui é o ponto de vista ANCAP mesmo. Né? Enfim. Opinião, todo mundo tem direito à sua. Agora, fato, se você esconde um fato, se você deturpa um fato, se você esconde um fato, você está fazendo uma fake news. E a imprensa faz isso do mesmo jeito que a rede social. Não é bom na rede social, não é bom na imprensa, não é bom em lugar nenhum. Mas, de novo, é ruído de comunicação, não ajuda nem atrapalha ninguém. O que o governo Lula quer é o controle da informação, o que é muito diferente. Controlar a informação é diferente de acabar com fake news. Acabar com fake news é quando tem um fato que é falso, você, né, aquele fato não pode ser divulgado falso, tem que ser divulgado o fato verdadeiro. Né? A opinião, você pode dar uma opinião diferente, mas o fato tem que ser aquele fato que você está colocando ali. Agora, o que o Lula quer é fazer o controle da informação. Né? Por isso que eles apostavam tanto em agências de checagem de fato. Porque a agência de checagem de fato, tudo formado por esquerdista, por jornalista que perdeu emprego nos jornais, porque ninguém mais vê jornal hoje em dia. Aí era essa tropa de marxista formado nas universidades de jornalismo do Brasil, que iria fazer a checagem de fato e que, puta que pariu, né? Uma lambança isso daí. Como eu falei para vocês, até na hora de escolher os fatos para checar, eles fazem de propósito. Dizer que, é mentira dizer que Lula não negociou com os Estados Unidos. Lula negociou. Não, pô, mas o que ele está te falando é que o Lula não negociou de boa fé. O Lula não queria negociar de verdade. Mas ele teve não sei quantas reuniões com os Estados Unidos e não sei o que lá. Tem reunião, mas não adianta nada ter reunião se você não negocia de fato, não cede em alguma coisa, não tem negociação. Não teve negociação. Não, o Lula não negociou com os Estados Unidos. Mas o pessoal coloca assim, não, porque isso é fake news, porque teve reunião de negociação. Enfim, eles deturpam a situação para dizer que, para forçar o ponto de vista deles, né? Enfim, o problema era esse. Uma das tarefas que o Lula tinha quando ele ganhou a eleição em 2022, forçado pela aristocracia socialista brasileira, era censurar a internet, dar um jeito de censurar a internet. No primeiro ano, 2023, eles tentaram lá a PL das fake news. Cara, é terrível aquele PL das fake news, terrível mesmo. Tentaram um monte de vezes fazer PLs projetos de lei para censurar a internet. Não conseguiram em nenhum deles. Né? Eles dizem que é porque a pressão das big techs e não sei o que lá. Porra nenhuma, é porque o povo não quer, meu amigo. O povo tá vendo. O povo prefere se informar pela internet porque é mais autêntico, é mais verdadeiro. O pessoal ouve o William Bonner falando e ouve um monte de merda. Só sabe que ele é merda, que ele tá cagando pela boca. Aliás, o William Bonner nem apresenta mais o Jornal Nacional. Eu nem sei quem apresenta o Jornal Nacional hoje em dia. Não assisto mais aquela porra há muito tempo. Mas na internet tem gente falando merda pela boca, tem um monte, mas também tem gente falando a verdade. Tem todos os tipos de gente aí, você pode escolher e tirar sua própria conclusão sobre quem está falando merda e quem não, né? E aí
Não conseguiram. Aí qual que foi a saída deles? Regulamentar pelo STF. Fizeram a pior coisa possível. O STF saindo fora. Olha só, teoricamente o STF é o guardião da Constituição brasileira. É a instituição brasileira que deveria zelar pela Constituição. Eles cagaram em cima da Constituição, mijaram, rasgaram, botaram fogo na Constituição e decidiram regulamentar eles mesmos porque entenderam que o Congresso estava se omitindo. Que porra é essa? O Congresso tem o direito de se omitir. É parte da função legislativa não fazer lei sobre alguma coisa. A lei só existe quando é entendido pelo Congresso, pelos representantes eleitos do povo brasileiro, que há uma necessidade de uma lei sobre aquilo. Se o povo brasileiro entende que não há essa necessidade, não deve ter a lei. Que porra é essa de omissão? Não faz sentido nenhum isso daí. Aí esse pessoal mijou em cima da Constituição, tacou fogo, enfiou no cu a Constituição e resolveu regulamentar do mesmo jeito. E ainda vem o idiota do Lula e assina decreto em cima disso daí. Bom, é difícil de saber o que vai gerar disso daqui. Eu tenho certeza só de uma coisa. Isso não vai ajudar a esquerda como eles acham que vai ajudar. Tá? Eles estão achando que agora que regulamentou a internet vai ajudar a esquerda. Eu já expliquei para vocês que não vai. O que não quer dizer que seja uma coisa, deixa pra lá então, não tem problema. Não, tem, porque vai ferrar com a vida de um monte de gente, vai ter canal fechado. Eu posso ser uma vítima, não estou tirando a possibilidade, existe essa possibilidade, infelizmente, e vários outros canais aí podem ser vítimas desse tipo de coisa. Então tá aqui, ó, o decreto do Lula começa a valer amanhã, dia 20 de julho. 20 de julho tá valendo, em princípio. Como é que vai ser esse negócio? Ninguém sabe, ninguém sabe. Porque, em última análise, o decreto determina a ANPD como o gestor dessa coisa toda. O Ministério da Verdade, designado pelo governo Lula, é a ANPD. Um órgão recém-criado, cheio de lulista lá dentro. Vamos ver como é que eles vão se portar nessa história, né? Eu não tenho boas expectativas disso daí, mas vamos ver. A gente não sabe ainda, né? E com a lei Felca, por exemplo, foi a merda que a gente imaginou que seria mesmo. Um monte de jogo proibido, um monte de gente com dificuldade, todo mundo tendo que contornar coisa para acessar joguinho. Isso daqui a gente não sabe ainda como é que vai ser, vamos ver como é que vai ser nas redes sociais para as notícias a partir de amanhã. Lembrando que eu, se não estiver aqui amanhã, estou no meu site, o visãolibertaria.com. A minha ideia de ter um site justamente já preparadinho lá é para caso esse fenômeno aconteça, né? Se o YouTube for obrigado a fechar o meu canal, eu vou para lá. Se vocês quiserem me assistir por lá, vai estar à disposição de vocês lá no meu canal visãolibertaria.com, né? Enfim, agora, ainda temos expectativas, tá? A oposição está preparando uma ofensiva para derrubar os decretos do Lula sobre plataformas digitais. O único problema disso é que, em tese, os decretos já começaram a valer, né? E o prazo de validade era agora. E eles podem ser derrubados pelo Congresso, mas eles já começaram a valer. Então vamos ver se eles conseguem isso, mas em princípio só consegue a partir da volta do retorno do recesso, que é só em agosto. Então, enfim, vamos ver como é que vai ser isso daqui, né? Vamos torcer para a oposição conseguir barrar esse decreto, mas se não, meu amigo, já vai vir piorar. A tendência é piorar cada vez mais. Por quê? Porque a esquerda está desesperada. A maneira que a gente tem de ganhar essa parada é tirar a esquerda do poder. Eu conto com vocês na eleição esse ano. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.